Olá a todos. Imaginem que o país que já é acusado de neutralidade para mediar a vossa crise política passa no mesmo fim de semana a controlar também a presidência de toda a organização regional e ainda o seu braço executivo. Não é uma hipótese. É exatamente o que aconteceu este domingo, dia 19 de julho de 2026, em Freetown. E agora vou explicar a todos que estão a ver este vídeo porque é que isto devia preocupar profundamente qualquer cidadão guineense que acompanha esta crise. Na 69ª sessão ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada em Lungi, perto de Freetown, na Serra Leoa, 3 decisões foram tomadas praticamente em sequência e as 3 têm o mesmo denominador comum: o Senegal. Primeiro, o presidente Bassirou Diomaye Faye foi eleito presidente em exercício da CEDEAO, sucedendo ao presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, num mandato de 1 ano à frente da Conferência dos Chefes de Estado, que é o órgão político máximo da organização. Segundo, os chefes de Estado confirmaram a nomeação do general Biram Diop, antigo ministro das Forças Armadas do Senegal, como presidente da Comissão da CEDEAO para o mandato de 2026 a 2030, que será o braço direito da organização. E terceiro, e este é o ponto que mais deveria fazer soar todos os alarmes em Bissau, a mesma conferência consolidou a escolha do Senegal para assegurar a mediação da organização no processo de resolução da situação política na República da Guiné-Bissau. Parem por um momento e juntem estas 3 peças. O mesmo país que já detinha, desde dezembro do ano passado, o mandato de mediador da crise guineense passou agora a presidir também a Conferência de Chefes de Estado e a controlar a Comissão, que é quem executa no terreno as decisões políticas da CEDEAO. Isto significa que o Senegal deixou de ser apenas um mediador entre várias vozes dentro da organização regional. Passou a ser, ao mesmo tempo, quem preside as decisões políticas, quem as executa administrativamente e quem conduz o processo de mediação em nome de toda a CEDEAO. Uma concentração de poder desta magnitude num único país é, segundo a imprensa da própria região, uma situação inédita na história da organização. Já agora, se este tipo de análise vos ajuda a perceber o que realmente está em jogo para a Guiné-Bissau, deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal e ativem o sino de notificações. Não esqueçam também de partilhar este vídeo com quem acompanha assuntos da Guiné-Bissau. Vamos agora perceber quem é exatamente o homem que passa a chefiar a comissão da CEDEAO, porque este pormenor é para a análise de hoje absolutamente decisivo. O general Biram Diop é um oficial de carreira com mais de 30 anos de experiência nas Forças Armadas senegalesas. Foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 2020 e 2021. Foi chefe do Estado-Maior Particular do próprio Presidente da República entre 2018 e 2020. E foi chefe do Estado-Maior da Força Aérea entre 2015 e 2017. Tem também experiência internacional nas Nações Unidas, onde exerceu como conselheiro militar do secretário-geral para as operações de paz. E foi, mais recentemente, ministro das Forças Armadas do Senegal, sob o presidente Bassirou Diomaye Faye. Mas há um detalhe sobre Biram Diop que considero absolutamente central e que talvez não seja do conhecimento de todos os guineenses que seguem este canal. Foi precisamente o general Biram Diop, então ministro das Forças Armadas do Senegal, quem atuou como enviado especial do presidente Diomaye Faye no processo que conduziu
a libertação de Domingos Simões Pereira e de Fernando Dias da Costa no final de janeiro e início de fevereiro deste ano. Foi sob os seus auspícios que essas libertações aconteceram. E foi por essa mediação direta que a CDAO, na altura, saudou o que descreveu como avanços para o regresso à ordem constitucional. Ou seja, o homem que agora vai presidir a comissão da CDAO, o órgão executivo que vai coordenar, entre outras coisas, o dossiê da Guiné-Bissau, já esteve pessoalmente no terreno a negociar em nome do presidente do Senegal, precisamente este mesmo processo. E nós sabemos como essa história continuou. Domingos Simões Pereira foi libertado em fevereiro, mas manteve-se em prisão domiciliar e, a 10 de julho deste ano, foi novamente detido, desta vez em prisão preventiva, por decisão de um tribunal que muitos acreditam que não é independente. A mediação senegalesa de janeiro, portanto, não produziu uma solução duradoura. Produziu, quando muito, um alívio temporário que se desfez 5 meses depois. E é exatamente neste contexto que devemos ler o comunicado que já vos trouxe noutro vídeo deste canal, emitido a 17 de julho, 2 dias antes desta cimeira de Freetown, no qual mais de 50 organizações da sociedade civil guineense questionaram publicamente a neutralidade do presidente Faye como mediador, citando a sua proximidade política e pessoal pública e notória com Umaru Sissoko Embalo. Essas organizações escreveram na altura que as soluções que o presidente senegalês tem vindo a preconizar têm objetivamente favorecido as posições daqueles que interromperam a ordem constitucional na Guiné-Bissau. Ora, 2 dias depois, neste caso, em vez de a CDAO responder a essa preocupação, afastando ou diluindo o papel do Senegal neste processo, fez exatamente o oposto. Reforçou o papel do Senegal, entregando-lhe a presidência da própria organização, a presidência da comissão executiva e a confirmação, mais uma vez, do mandato de mediação sobre a Guiné-Bissau. Do ponto de vista do povo guineense, isto só pode ser lido de uma forma: como uma indiferença institucional às preocupações levantadas pela própria sociedade civil. E há ainda outra peça que devemos juntar a esta análise. Lembrem-se do memorando que também analisamos neste canal, enviado à CDAO pelas coligações PAI Terra Arranca e a Pica Bas Garande, e do apelo assinado por antigos chefes de Estado como Laurent Gbagbo e Pedro Pires, exigindo precisamente que esta cimeira de Freetown decidisse avançar para sanções concretas contra os responsáveis pela estrutura constitucional, pela ruptura constitucional na Guiné-Bissau. Lembram desses vídeos? Até ao momento em que gravo este vídeo, não há qualquer indicação nas comunicações oficiais saídas de Freetown de que essas sanções tenham sido de facto adotadas. O que temos, isso sim, é a notícia de um presidente senegalês a celebrar publicamente nas redes sociais a confiança depositada no seu país e discursos sobre reformas institucionais, terrorismo, integração regional e por aí. Da questão concreta da Guiné-Bissau e das sanções que tantas vozes pediram, praticamente silêncio. Nada se ouviu. Isto leva-nos à pergunta que considero central para qualquer guineense que está a ver este vídeo. Pode uma organização regional ser ao mesmo tempo o árbitro imparcial de uma crise constitucional e um instrumento de poder do próprio país cuja neutralidade nesse processo está a ser publicamente questionada pela sociedade afetada? A resposta que a CDAO deu com as decisões de Freetown parece ser que sim, pode. Mas essa resposta não resolve a desconfiança, só aprofunda.
Não estou aqui a sugerir que o presidente Faye ou o general Job ajam de má fé. Fora disso, isso seria uma acusação que não tenho como comprovar e que não me compete fazer. O que a análise dos factos permite dizer, e com segurança, é o seguinte: existe um conflito de interesse estrutural, não hipotético, entre o papel do Senegal como mediador de uma crise em que uma das partes, o alto comando militar aliado a Umaru Sissoko Embalo, mantém, segundo múltiplas fontes já analisadas neste canal, uma relação de proximidade histórica com Dakar e o novo peso institucional que o Senegal passou a ter dentro da própria CEDEAO. Quando o árbitro e uma das partes têm uma relação de proximidade documentada, a imparcialidade deixa de ser presumida, tem de ser demonstrada com fatos e resultados, e não apenas com declarações de boa vontade em cimeras. Para o povo guineense, que já viu esta mesma mediação senegalesa produzir uma libertação em fevereiro que se revelou reversível 5 meses depois, a pergunta que fica no ar é simples e legítima. Esta nova arquitetura de poder, com o Senegal a controlar em simultâneo a presidência política, a presidência executiva e o mandato de mediação da CEDEAO, vai finalmente produzir a libertação definitiva de Domingos Simões Pereira e o regresso à ordem constitucional? Uma pergunta legítima. Vai mais outra pergunta. Mais uma vez, entregar uma solução de fachada que serve para aliviar a pressão internacional no imediato sem alterar o equilíbrio do poder real dentro da Guiné-Bissau? É essa a intenção real ou não? Vou continuar a acompanhar de perto os primeiros passos deste novo mandato senegalês à frente da CEDEAO e a trazer-vos, com rigor de sempre, cada novo desenvolvimento sobre o dossiê da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Até ao próximo.